Good evening, everybody! E aí, tudo bem com vocês? Good afternoon, good evening, good morning. Não importa o horário que você esteja vendo esta aula, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Aqui no Por Dentro da Fluência eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje eu vou te mostrar como falar inglês fluente de uma forma rápida, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa saber é qual a diferença entre falar inglês e ser fluente em inglês. Você acha que tem alguma diferença? Quando as pessoas falam assim, nossa, eu falo inglês, ou eu falo inglês fluente, você acha que tem alguma diferença? Eu acho que tem uma grande diferença. Por quê? Quando você diz que você fala inglês, eu tenho, a concepção de que quando a gente fala que a gente fala inglês, eu falo inglês e não sou fluente em inglês, você consegue se comunicar, né? O seu inglês é tipo nível intermediário. Eu consigo entender um pouco, eu falo um pouco, mas assim, eu não sou completamente livre, leve e solto no idioma, eu não consigo falar absolutamente tudo que eu quero, eu não consigo expressar todas as minhas ideias, todas as coisas que eu quero dizer em inglês. Porque, para mim, o conceito de fluência é que você fala o tempo todo sem ser interrompido, né? Porque você consegue explicar, mesmo quando você não sabe uma palavra, a palavra que você está procurando, a palavra que você está buscando, você consegue explicar ela sem interromper o seu fluxo de fala. Então, quando você diz, eu falo inglês, para mim, né? Sempre digo que essa é a minha opinião e não está gravada em pedra, assim, né? A minha opinião pode ser diferente da sua. Ou de outros professores, né? Quando a gente diz que a gente fala inglês, então, significa que eu consigo me comunicar, eu me viro nos 30, né? Às vezes pago um mico, dá uns enroscos de vez em quando, mas tá tudo bem. Agora, se você diz, eu falo fluente, eu sou fluente em inglês, isso me dá uma outra ideia do seu nível de inglês. Isso significa que você é uma pessoa que está num nível mais avançado e que você realmente consegue manter uma conversa por mais tempo do que uma pessoa que fala inglês, né? Então, digamos assim que uma pessoa que fala inglês, ela consegue se comunicar durante, sei lá, uns 2 minutos e uma pessoa que é fluente consegue conversar com uma pessoa, sei lá, durante 10, 15 minutos, sem perder o ritmo, né, da conversa, o ritmo da fala. Então, falar inglês é diferente de ser fluente em inglês? Sim. Na minha concepção, sim. E é bastante diferente, tá? Bem diferente mesmo. E aí você diz assim, tá, mas e aí? O que é melhor, né? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando? O que é melhor, falar inglês ou ser fluente? É o seguinte, tudo isso depende sempre do seu objetivo com o inglês. Você precisa de inglês pra quê na sua vida? O que você vai fazer com esse inglês que você vai aprender? Eu vou viajar, eu vou só, sei lá, visitar alguns países, alguns países até que não falam inglês. Você precisa ser fluente para fazer esse tipo de viagem? Não. Você não vai estar em nenhuma negociação super importante que você precisa ser fluente. Não, então relaxa, você precisa só se comunicar em inglês, né? Você precisa conseguir só levar ali uma conversa, fazer uma pergunta, onde fica tal coisa, onde que é o banco, onde que é o banheiro, né? E a pessoa te responder e você entender. Então, se o seu objetivo não é objetivo profissional, acadêmico, né? Uma coisa assim, eu não sou diretor de uma empresa, ou não trabalho numa empresa e que eu realmente faço as negociações, ou eu não estou estudando aqui, né, fazendo um doutorado, uma pós-graduação aqui nos Estados Unidos em que eu precise realmente falar fluentemente inglês, né, principalmente de forma simples e definitiva. Então, se o seu objetivo com o inglês é mais por hobby, né? Eu quero ver filmes e séries em inglês sem legenda, eu quero cantar uma música, quero entender o que está falando a música. Então, você não precisa ser fluente em inglês, você precisa só falar inglês, né? É óbvio que eu sempre digo que falar inglês fluente de forma simples e definitiva é muito mais interessante porque você não vai ficar limitado, né? Porque falar inglês só te dá uma certa limitação, porque você não consegue passar de um certo nível mesmo, né? Mas se você fala inglês fluente de forma simples e definitiva, esse nível, né, não acontece. Esse nível que te barra, ele não acontece. Por quê? Você consegue se expressar de maneira clara, limpa, espontânea, natural. E isso, para mim, é mais importante do que
só falar inglês. Então, falar inglês fluente de forma simples e definitiva, para mim, é muito mais importante do que só falar inglês, tá? Então, ser fluente em inglês, ao meu ver, é sempre um ganho a mais, né? Porque assim, você tem todas as vantagens que uma pessoa que é fluente pode ter por falar inglês fluente, né? Então, assim, você tem melhores oportunidades no mercado de trabalho, você tem privilégios, né, no mercado de trabalho, porque você consegue se aplicar, né, a posições que pessoas que só falam inglês às vezes não conseguem, né? Então, assim, sei lá, eu sou nível intermediário. Então, assim, dependendo para a função que você vai estar concorrendo ali, para aquele cargo que você vai concorrer, esse nível aí não vai servir, né? E assim, você tem oportunidade de estudar fora, se você fala inglês fluente de forma simples e definitiva, você tem oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais que têm escritórios pelo mundo todo, você tem muitas oportunidades, você tem acesso a informações que chegam primeiro em inglês e que às vezes não são traduzidas para português. Você vai ter a sua autoconfiança, a sua autoestima muito mais elevada, porque a gente olha diferente essas pessoas que falam, nossa, você fala inglês, você é fluente em inglês? Nossa, fale-me mais sobre isso, né? Então, é muito mais relevante, né, num cenário mundial, digamos assim, você conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva, ao invés de só, eu falo inglês, né? Então, sempre tenha isso em mente. Falar inglês fluente de forma simples e definitiva sempre vai ser um passo a mais, né? Vai ser sempre uma coisa a mais para você conseguir ter todas as vantagens aí que ser fluente em inglês pode te trazer realmente. E aí, o que você precisa para começar, né, a falar inglês fluente e para que esse processo seja mais rápido? Porque é isso que interessa, né? O objetivo aqui é como falar inglês fluente mais rápido. Como é que você vai fazer para chegar nesse objetivo mais rapidamente? Você tem que, então, definir o seu objetivo com o inglês. Você quer aprender inglês para quê, né? Igual eu falei, você vai fazer uma entrevista, você vai estudar numa universidade no exterior, você vai fazer a sua aplicação para uma vaga em um trabalho no exterior, para que você precisa de inglês? Eu vou só assistir filmes na minha casa e séries, eu vou jogar com os meus amigos na internet. Então, qual é o seu objetivo com o inglês? E a partir daí, uma coisa que eu acho extremamente importante, que a gente falha muito nisso não estipule um tempo, um prazo, tipo, daqui 3 meses eu vou ter que estar fluente em inglês, eu tenho que falar inglês fluente de forma simples e definitiva daqui a 3 meses. Isso é muito complicado, porque existe um processo de aprendizagem que cada um tem dentro de si. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Eu aprendi de um jeito, você aprende de outro, o seu coleguinha aí do lado aprende de outro, a coleguinha aprende de outro, e cada um tem um ritmo, né? Não adianta você querer se impor um ritmo que não é o seu ritmo de aprendizagem, né? É aquele assim, nossa senhora, eu vou estudar tudo de inglês hoje, aí depois você já cansa e nunca mais volta a estudar inglês. Não faça uma coisa dessa. Respeite o seu próprio ritmo de aprendizagem. Então, assim, eu consigo, sei lá, estudar meia hora por dia de inglês. Faça isso, então. Comece com essa meia hora, mas tenha consistência, seja constante. Você vai precisar fazer isso sempre não, todo dia, né? Inglês você precisa estudar um pouquinho todo santo dia, né? Você não pode perder contato com o idioma, porque senão o seu cérebro vai ficar descartando as coisas que você já estudou. Então, pelo amor de Deus, né? Siga o seu processo de aprendizagem, seja consistente, tenha disciplina e tenha paciência, né? Porque se você não tiver nem disciplina e nem paciência, vai ficar muito mais difícil para você conseguir chegar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, e ainda mais você querendo que esse processo seja rápido. O rápido tem que ser o seu rápido. Quão rápido você consegue chegar lá? Quão rápido você se dispõe a chegar lá? Porque assim, se você quer realmente que esse processo seja rápido, você precisa ter o maior contato possível com o inglês no seu dia a dia. Então, quanto mais contato você tiver,
mais rápido você chega a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Então, pensa nisso. Você quer que seja rápido? Não vai ser estudando uma vez por semana que você vai chegar rápido à fluência. Isso não acontece. Isso é mentira. Em 3 meses. Não acontece. Estudando uma vez por semana? Não acontece. Eu vou aprender inglês em 3 semanas. Só se você ficar sem dormir. Você vai aprender a falar inglês, né? Mas não a ser fluente. Ninguém chega à fluência em 3 semanas, em 3 meses, tá? Por quê? Isso é um processo, e um processo que requer tempo e paciência e disciplina. Se você não tiver essas coisas, sinto muito, né? O seu processo vai ser igual ele tá hoje, muito provavelmente, né? Você já começou a estudar inglês várias vezes e parou. Voltou, parou, voltou, parou, voltou, parou, voltou, parou. Por quê? Você não tem consistência, porque você não faz um cronograma de estudos realista para você. Se você não tem um cronograma de estudos realista que cabe realmente dentro do seu tempo, você nunca vai falar inglês fluente de forma simples e definitiva, e isso ainda vai ser muito lento. Você não vai chegar à fluência de maneira rápida. Se você quer otimizar o seu tempo, faça um cronograma de estudos. Aliás, eu tenho um cronograma de estudos, eu tenho um vídeo que eu fiz onde eu mostro para vocês o passo a passo de um cronograma de estudos para que você comece a falar inglês e acelere o seu processo, né? Vai ver aqui nos cards, né, que eu vou deixar para vocês aqui, esse vídeo que eu montei um cronograma de estudos para você. Então você vai lá e pega esse cronograma e enquadra esse cronograma no seu jeito de estudar, da maneira que você se sente mais confortável. Quanto que é possível para você estudar por dia? Isso é extremamente importante. Depois que você estabelece o seu objetivo e faz o seu cronograma real de estudos, é uma coisa que você vai conseguir cumprir, tá? Não é uma coisa que você acha que você dá conta de fazer, não. É uma coisa que você vai realmente conseguir cumprir no seu dia a dia. Depois disso, aí sim, aí a coisa vai começar a ficar boa, porque a partir daí a gente vai começar a acelerar o seu processo de verdade, porque com a sua constância, você vai ter contato com o inglês todos os dias. Isso começa a fazer algum sentido, né? Isso começa a fazer você entrar nesse novo mundo, né, do inglês. É uma coisa assim, é engraçado que, por exemplo, quando você começa a estudar, você tem a impressão, quando você começa a escutar inglês, a ouvir os nativos falando, você começa a perceber que, nossa, eles falam muito rápido, não tô entendendo nada. E aí, à medida que você vai escutando aquilo todos os dias, um pouquinho por dia, e que você vai fazendo os seus estudos paralelamente a escutar, né, inglês todos os dias, você vai percebendo que aquele emaranhado de sons, aquela coisa toda que ficava nebulosa na sua cabeça, aquilo vai se desfazendo. Você começa a entender, a captar, começa a separar as palavras, você começa a pegar quais palavras você já entende. Daí um tempo você começa a entender algumas frases, algumas coisas que você já estudou, e isso é muito importante, tá? Então, você precisa ter um desejo muito forte de aprender inglês, porque assim, se você não tiver isso muito forte dentro de você, vai acontecer o que sempre acontece. Você vai começar e parar, começar e parar. Você tem que estabelecer o seu objetivo. E para você estabelecer o seu objetivo, você tem que ter esse desejo forte, ou vice-versa, né? Você estabelece o seu objetivo e foca nesse seu desejo. Por que você quer tanto aprender? Por causa desse seu objetivo aí, tá? E aí, você precisa então de disciplina, constância, consistência e comprometimento com você mesmo, com o seu processo de aprendizagem. Lembra que é um processo, né? Não é uma coisa que você vai aprender do dia para a noite. Mesmo porque você não aprendeu a falar português do dia para a noite. Demorou um tempinho, né? Lembra o seu processo? Eu digo sempre que o processo de aprendizagem dos adultos e das crianças é muito parecido, é quase igual. A única coisa que difere, né, entre o processo de aprendizagem das crianças e dos adultos é que nós, adultos, já temos uma base de dados, que é o português. Então, dali, a gente já consegue tirar muita inferência, a gente já consegue cortar muito caminho que a gente não conseguia quando a gente era bebê e estava aprendendo português pela primeira vez, porque era esse o único idioma que a gente falava, tá? Então, isso é muito legal, é muito bacana, é muito importante você focar, né, nessa coisa de escutar inglês todos os dias, porque senão não rola. Então, comprometimento com você, com o seu processo, né, de escutar todos os dias para que você consiga fazer como você fez com o português, né, que é aprender escutando e depois falando.
você precisa inserir inglês na sua vida cotidiana, você precisa se imergir, né, do inglês de certa forma, porque quanto mais imerso no idioma você tiver, mais rápido você vai conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Imersão, você não precisa ir para um outro país, fazer um intercâmbio para você conseguir estar imerso num ambiente em inglês. Você pode fazer isso aí da sua casa, né? Como você faz? Você pode trocar as configurações aqui do idioma do seu celular. Você pode começar realmente tentar assistir filmes e séries em inglês com legendas em inglês. Você pode colocar post-its pela sua casa, nomeando os objetos que estão aí à sua volta. E você pode fazer frases sobre esses objetos, com esses objetos, para que essas coisas façam parte do seu dia a dia. Quanto mais imerso, quanto mais você conseguir ouvir, ler, assistir em inglês, melhor para você, tá? Porque é isso aí que vai fazer você imergir no idioma. Quando eu estava aprendendo inglês, eu aprendi inglês sozinha, tirando letra de música dentro da minha casa, no meu quarto. Eu nunca fui para os Estados Unidos, né? Nunca tinha ido. Até eu ficar fluente, né? Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. E eu fiquei fluente, eu falo inglês fluente de forma simples e definitiva. Eu aprendi sem ir para os Estados Unidos. Então, como que eu fazia? Eu realmente me cercava de inglês o máximo que eu podia. Então, assim, eu ia para a escola de manhã e eu voltava à tarde, né, porque isso foi na minha adolescência, e eu passava o maior tempo que eu conseguia tirando letra de músicas e tentando absorver aquilo lá. Eu praticava, eu cantava, eu ficava tentando entender as palavras, como que eram aquelas ligações, o que estava acontecendo naquelas frases. E aí eu tentava levar isso para o meu dia a dia. Tinha alguma daquelas frases das músicas que eu podia usar no meu dia a dia? Porque é isso que é importante. Quanto mais você usa inglês no seu dia a dia, quanto mais você coloca em uso, em prática, mesmo na sua vida cotidiana, menos você vai esquecer e mais rápido você vai chegar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Isso é muito importante. Se o inglês não faz parte da sua vida, esquece. Você nunca vai conseguir falar inglês muito rápido. Talvez você nunca nem consiga falar inglês, muito menos chegar à fluência. Escutar inglês todos os dias. Você tem que fazer listening, atividade de listening todos os dias, né? E de preferência, atividades de listening que sejam de estudo ativo. Eu também fiz um vídeo, né, onde eu mostro para você como você pode aprender inglês, né, com filmes, séries e músicas, fazendo essa atividade de listening, de estudo ativo com inglês de séries, inglês de filmes, inglês de músicas. Isso é muito interessante. Se você não viu esse vídeo, vai lá ver, porque lá eu te ensino tintim por tintim como é que você vai fazer para conseguir realmente estudar inglês com filmes e séries de uma maneira que você não vai mais esquecer, que aquilo vai fixar na sua mente de uma maneira que vai parecer um prego fincado na parede, tá? Para que você consiga realmente sair aí desse limbo, né, de só falar inglês e chegar até a fluência para conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Lembra, listening tem que ser todo dia, porque você escutava a sua mãe e seu pai falando com você todo dia para você aprender a falar português. Então, você também precisa ter contato com o idioma que você está estudando, no nosso caso aqui, inglês, todo dia, tá? Não pode ser só de vez em quando. Você tem que escutar um pouquinho todos os dias. E aí, você pode usar o vocabulário, né, que você está aprendendo nos seus diálogos mentais aí, né? Porque assim, quando a gente está aprendendo idioma, a gente fica tentando falar na nossa cabeça, né? A gente fica pensando, nossa, mas como é que fala isso em inglês? Ah, e essa frase aqui, será que essa frase está certa? Então, tenta incluir, né? Tudo que está lá no seu estudo ativo, lá no seu listening, né? Das músicas, dos filmes, das séries, das coisas ao seu redor, né? Dos objetos novos que você está aprendendo o nome. Faz diálogo mental, né? E põe isso ali naquelas suas frases que estão ali na sua cabeça, porque isso vai te ajudar muito. Principalmente se você não tem com quem praticar. Assim como eu não tinha, né? Quando eu estava aprendendo inglês sozinha, eu não tinha ninguém com quem praticar, eu não tinha professor, eu aprendi sozinha mesmo. Então, com quem que eu falava? Eu falava comigo mesma, né? Fazia diálogo mental o dia inteiro na minha cabeça, né? Escutava música, tirava a letra de música e ficava lá na minha cabeça. Então, inclui
o vocabulário que você está aprendendo nesses seus diálogos com você mesmo. Isso é extremamente importante. Óbvio, o melhor é que você tenha um parceiro de conversação para conversar com você, mas se você não tiver, fazer esses diálogos mentais vai te ajudar a acelerar bastante o seu processo rumo a ficar fluente, né? Falar inglês fluente de forma simples e definitiva. E eu fiz isso e funciona. Faz porque você vai gostar. Não é difícil, porque você não precisa despender um tempo a mais, né? É só incluir na sua conversa mental mesmo, né? Porque a gente fica falando com a gente mesmo. Então, isso não vai te despender tempo, tá? Pelo amor de Deus, não vem com essa desculpa de tempo não, porque isso aí não toma tempo de ninguém não. É só ir trocando, tá? Construa essas frases do seu diálogo mental, né? Como frases que façam sentido para você, que você vai usar realmente no seu dia a dia. Não adianta vir querer escutar, fazer frases falando sobre, sei lá, mecânica quântica se você não usa isso no seu dia a dia, pelo amor de Deus, né? Não adianta. O seu cérebro ele vai simplesmente eliminar isso, não vai dar nenhuma importância e tudo que você estudou vai por água abaixo. Então, você tem que fazer frases que façam sentido para você no seu dia a dia, né? E que quanto mais próximas da sua realidade elas estiverem, melhor para você, tá? Você tem que fazer todas essas coisas, né, se divertindo para que seja gostoso, porque senão falar inglês de forma simples e definitiva não tem que ser um porre para você, tem que ser gostoso, tem que ser fácil, tem que ser divertido, né? Como é que você pode fazer isso? Escolhe uma coisa que você gosta muito de fazer e faz essa coisa em inglês, né? Veja vídeos em inglês, faça essa coisa em inglês, porque é muito mais gostoso, porque você vai prestar muito mais atenção, você vai absorver muito mais coisas desse negócio aí que você gosta, né? Seja lá o que for, seja esporte, carro, culinária, maquiagem, o que for, não interessa. Comece a fazer isso em inglês. Veja vídeos em inglês, podcast em inglês, de tudo que você mais gosta. Mas tem que ser uma coisa que você gosta bastante, que o seu interesse, né? Assim, você escutou alguém falando, opa, isso aí, eu gosto disso aí, hein? É de uma coisa assim que você não deixaria de participar de uma conversa, então é isso aí que você tem que procurar fazer em inglês. Tem que ser gostoso, tem que ser divertido. E, acima de tudo, você precisa treinar os músculos do seu rosto. Porque em português e em inglês, a gente faz a articulação das palavras de uma maneira totalmente diferente. Os nossos músculos faciais, para falar inglês e para falar português, eles se mexem de maneiras diferentes. E você faz coisas com a sua cara em inglês que você não faz em português e vice-versa. E você precisa treinar a sua língua também, porque a língua também é um músculo. E você precisa fazer com que a sua língua tenha força, que ela consiga fazer os sons que são diferentes de inglês, né? Então, você precisa treinar os seus músculos faciais para conseguir falar corretamente. Então, eu falo para os meus alunos, né, sempre que a gente for praticar, você está começando a estudar inglês. No começo, exagera nos sons, né? Faz uma coisa grande, vai, né? Porque aí o seu cérebro ele vai entendendo esse movimento grande até ele se adaptar. Do tipo, eu falo assim, fala sheep, né? Sheep é longo em vez de ship, que é a outra palavra. Sheep, ovelha, e ship, navio. Faz longo mesmo, fala sheep, ship, sheep, ship, né? Para você ter esse da sua cara e entendendo como é que é o movimento deste som que vai se encaixar na sua boca e no seu rosto, né? É I. Depois vai virar sheep. Beleza, mas no começo exagera todos os sons. Do TH, põe a língua para fora mesmo, faz um regaço, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, porque para treinar, quanto mais exagerado no começo, melhor, tá? Então fala thank you. Thank you. Olha tudo isso aqui. Você precisa fazer toda essa cara para falar inglês? Não. Mas com o passar do tempo, a hora que o seu rosto entendeu o que aconteceu ali, thank you. Thank you. Vai virar thank you. Pode ficar tranquilo. Você não vai ficar falando thank you para sempre, tá? Fica de boa, porque eu tenho uma certa experiência, mais de 20 anos, tá? Então, exagera bastante, tá? No começo e esquece, depois isso aí se ajusta na sua cara, tá? Todos os meus alunos, né, da metodologia W2W, hoje em dia, eles usam todos esses passos aqui que eu enumerei para vocês para conseguir se comunicar, para chegar a falar inglês fluente de forma simples e definitiva muito mais rápido. Todos esses passos que eu passei para vocês, né, e mais alguns outros, né, realmente fazem parte da minha metodologia. Por quê? À medida que eu fui testando, né,
à medida que eu fui testando lá quando eu aprendia sozinha, testando quando eu fui dar aula de inglês em escolas de inglês, em escolas públicas e de faculdade, em todos os lugares que eu fui, né, fazendo a minha longa estrada, na minha longa carreira de inglês, né, eu fui testando muitas coisas realmente e eu fui percebendo o que funcionava para mim, o que funcionava para as outras pessoas, o que funcionava para os meus alunos e eu fui juntando tudo isso, né, nessa metodologia que eu trabalho hoje, que é o W2W, Welcome to Wonderland, né, que eu digo realmente que é o país das maravilhas em inglês. Porque não é uma coisa chata, é uma coisa gostosa, é uma coisa divertida, é uma coisa que é fácil, né, você não fica... Ai, meu Deus do céu, não é focado em gramática, né? Porque eu não aprendi inglês estudando só gramática. Eu fui estudar gramática quando eu fui fazer faculdade para ser professora depois, né? Então, o estudo não é focado na gramática dentro da metodologia e tudo é muito divertido, é muito suave, é muito gostoso. Então, todos esses passos e mais algumas outras coisas que eu fui incorporando a essa metodologia, elas estão presentes, né, no método W2W e todos os meus alunos hoje, eles seguem exatamente tudo isso que eu falei para você fazer. Então, se você colocar tudo isso que eu te falei em prática, você realmente vai conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva e chegar ao seu objetivo, né, que é falar inglês fluente e não só falar inglês. Né? Para você sair aí do eterno, eu falo inglês, fala como, quando, né? Não sei, um pouco, mais ou menos, eu falo, sei lá, né? Eu quero que você chegue ao eu falo inglês fluente de forma simples e definitiva, né? Com essa convicção. É muito engraçado, né? Quando você vê, aqui no Brasil, a gente tem essa síndrome, né? De todo mundo tá ali no intermediário, né? Todo mundo é intermediário para sempre. Por quê? As pessoas aqui no Brasil, elas não conseguem, né, ter as duas características básicas para que a gente consiga chegar à fluência, que é consistência e paciência. Então, assim, o segredo de quem chega a ser fluente, né, falar inglês fluente de forma simples e definitiva é paciência e consistência. Se você tiver isso, você já vai estar dando um grande passo em relação a chegar à fluência realmente. Se você quiser acelerar o seu processo, você precisa aumentar a sua exposição ao idioma. Lembra sempre disso. Se você quer ir mais rápido, você tem que aumentar a sua exposição e a sua produção de fala do idioma. Quanto mais você escuta e mais você produz de fala, mais rápido você vai chegar à fluência. Não tem nenhuma pílula mágica, nenhum toque de varinha de condão que vai fazer você deitar num dia e no outro acordar fluente. Isso não existe, tá? Inglês em curtíssimo tempo, 5 meses, 3 meses, 2 semanas, não. Já ouvi promessa até de, você sabe que você pode conseguir falar inglês em um dia? É lógico, né? Assim, você não vai aprender muita coisa. Eu falo, mas eu também te ensino a falar inglês em um dia, então, né? Se você for a uma aula, se você for ver uma aula do método W2W, todos os alunos falam inglês. Desde a primeira aula, todo mundo fala inglês, todo mundo é incentivado a falar inglês. E, então, eu também te ensino a falar inglês em um dia, mas eu não quero isso. Eu quero que você chegue à fluência. Eu quero levar você a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, tá? De uma vez todas, para a sua vida inteira, para você nunca mais esquecer de nada que você estudou. Então, lembra sempre, se você quer aumentar a sua velocidade, se você quer ficar fluente mais rápido, você precisa produzir mais no idioma que você está estudando e você precisa ouvir mais o idioma que você está estudando. Essa é a chave de ouro para que você consiga falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Se você quer isso para sua vida, se esse é o seu objetivo, você tem que se expor ao idioma o máximo que você conseguir e você tem que produzir fala o máximo que você conseguir. Procurando aulas particulares, procurando uma escola, procurando um curso online, de preferência o meu, procurando uma professora particular, o que quer que seja, procurando um amigo seu que fala inglês, vai colocar o seu inglês na prática. Porque o que faz as pessoas empacarem no intermediário para sempre, eterno do Brasil, todo mundo fica estudando lá no livrinho de gramática, né? E na hora de produzir fala, ninguém produz. Então vocês são, assim, experts em gramática, mas vocês não sabem colocar isso na prática.
E o importante é falar, errar, corrigir, corrigir, falar, errar, corrigir. É isso que importa. Escutar, falar, corrigir. Escutar, falar e corrigir. E tentar produzir os sons mais próximos possíveis do que vocês estão escutando os nativos falarem. Isso é extremamente importante, porque senão você corre o risco de falar alguma coisa e a pessoa não entender o que você está falando, ou o contrário, a pessoa falar alguma coisa e você não entender porque você pronuncia aquela palavra na sua cabeça de uma maneira diferente, tá? Isso é extremamente perigoso. Tudo bem? Eu acho que eu fui bem clara aqui para vocês, né? O que importa, então, na verdade, não é só falar inglês, é falar inglês fluente de forma simples e definitiva, porque isso sempre vai te dar muito mais vantagens, te traz muito mais vantagens hoje em dia no mundo globalizado em que todo mundo fala inglês já, né? Eu quero que você fale inglês fluente de forma simples e definitiva. Então, tenha sempre em mente que para você chegar mais rápido ao seu objetivo da fluência, você tem que se expor mais ao idioma, ou seja, escutar mais e produzir mais falas. Mais fala. Tudo bem, não importa como você vai fazer isso, né? Tem gente até que inventa umas maneiras novas de estudar, não segue só esses passos aí que eu passei para vocês e nem só tudo que eu falo na minha metodologia. O povo inventa também, gente. Qual que é o problema? Você tem que achar o seu jeito mais gostoso de aprender a falar inglês. E agora eu quero te dar a dica mais valiosa de todas para você começar com o pé direito seus estudos, né, de inglês, que é se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e você pode também me seguir no Instagram, porque eu te ensino os segredos de falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Assim você já vai começar falando bem, falando bonito, do jeito que tem que ser, o mais próximo possível do que os nativos esperam escutar quando alguém fala inglês com eles, tudo bem? Então, para vocês que ficaram comigo até aqui, este momento, eu deixo para vocês o meu abraço and let's roll!